Antes de começar o vídeo, preciso dar um aviso importante. Primeiro, agora temos um servidor no Discord. As coisas estão começando a tomar forma por lá, eu ando interagindo muito com o pessoal, tá sendo bem divertido. E eu recomendo entrar pra fazer parte da comunidade que agora o canal tá formando. E em segundo, o Seja Membro do canal está ativado. Pra quem não sabe, o Seja Membro é uma forma de você ajudar o criador de conteúdo diretamente, pagando uma pequena quantia mensal, que vai ajudar o seu criador de conteúdo a se manter e manter o canal funcionando. Temos 3 níveis de Seja Membro. O nível 0, onde você vai ganhar alguns emojis e fidelidade. A fidelidade é um selinho que aparece do lado do seu nome e de tempos em tempos ele muda conforme você vai renovando o Seja Membro. A cada mês ele evolui. Esse é o mais baratinho, custa só R$3 por mês. Para você que quer apoiar, mas não pode pagar pelos mais caros. O nível 4 custa 7 pilinha. Recebe todos os benefícios anteriores e você ganha prioridade nas enquetes. As enquetes que escolhem os níveis abordados no canal. Além disso, você ganha acesso antecipado de 2 dias aos vídeos postados aqui. Significa que os vídeos de segunda você vai poder ver no sábado e os vídeos de sexta você vai poder ver na quarta. E o nível 11, que é o último nível, custa R$15 e além dos benefícios anteriores, você ganha prioridade de resposta. Significa que as perguntas que eu respondo no final do vídeo vão ser prioritariamente dos membros. E além disso, você ganha acesso antecipado assim que o vídeo é postado. Eu geralmente posto o vídeo uma semana antes da data em que ele vai ser postado, então você vai ganhar acesso antecipado uma semana antes ao vídeo. Então, se você gosta do conteúdo e pode ajudar, considere se tornar membro para manter esse canal vivo e funcionando. Mas não se preocupe, se você não pode se tornar membro, o canal continua a mesma coisa para você. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 10 das Backrooms, Field of Wheat, ou os campos de trigo. Dificuldade de sobrevivência 1. Seguro, baixa quantidade de entidades. O nível 10 é um campo de trigo que parece infinito. Um grande caminho de terra não pavimentada em direção ao norte e ao sul também está presente. O trigo nos campos é seguro para consumo. Bolsões de água de amêndoas podem ser encontrados ao redor dos campos de trigo. Ela possui um sabor mais adocicado. A hora do dia do nível 10 é sempre meio-dia. O céu está muito nublado e chuvas podem ocorrer raramente. Ao caminhar pelo caminho de terra, você não encontrará apenas trigo, mas objetos e estruturas estranhas à distância. As primeiras estruturas que você pode encontrar são celeiros e estábulos, na qual estão geralmente vazios, mas totalmente exploráveis. O conteúdo dos celeiros varia, mas feno, peles de animais e sons de animais estão presentes em todos os celeiros e estábulos. Os objetos que você pode encontrar incluem tratores, utilitários agrícolas e etc. Pequenas casas podem ser encontradas em torno do nível 10. Essas casas parecem ter sido construídas no início dos anos 80 e estão bastante vazias. Não entre nas casas, pois ocorrerá um evento em que será possível ouvir soluços emanando da casa, e os presentes no interior dela desaparecerão. Em uma área bastante grande do nível 10, uma cidade pode ser encontrada. Essa cidade parece ter sido construída na década de 1980, na mesma época das casas. Os prédios estão repletos de vários itens, ao contrário das casas mais modernas. Essa cidade inclui lojas, apartamentos, casas e etc. É completamente seguro explorar e viver lá. Também existem torres de pedra espalhadas pelo nível. Parecem ter sido construídas por volta da era medieval. Essas torres são seguras para percorrer e explorar quando não estão ocupadas. Elas são iluminadas por tochas, e uma substância preta, parecida com carvão, pinta o teto das torres por dentro. As torres incluem móveis, geralmente associados ao início de 1600, entidades do nível 10. As entidades têm chance de aparecer em alguns edifícios, mas é muito raro. Essas entidades podem ser Smilers, Skinstealers, Death Rats, Hounds e Facelings hostis. Houve relatos de Wrangler abaixo da superfície. Há relatos também de Camel Crawlers. A entidade conhecida como Criados também é encontrada em sociedade no nível. A entidade número 19, também conhecida como a Doença, pode ser um problema em algumas regiões desse nível. O nível 10 possui 2 entidades especiais. A primeira entidade aparece durante um evento que pode ocorrer. Sons altos de trompetes serão reproduzidos ao longo do nível por alguns minutos. Depois disso, entidades conhecidas como os Arqueiros aparecerão em grupos e farão um reconhecimento do nível. As entidades afirmam que as torres são territórios deles. Os arqueiros não parecem ir na cidade e geralmente a ignoram. É aconselhado manter-se longe dos arqueiros, pois você pode levar uma flechada. Uma vez que você ouvir as trombetas uma segunda vez, indica que eles já foram embora. A segunda entidade especial é conhecida como Bluff. Essas entidades são grandes criaturas obesas que andam entre os campos. Elas estão lá para cultivar as plantações, pois seus corpos emitem gotas de água de amêndoas, que tem um sabor mais adocicado, o que explica as estranhas poças encontradas nos campos. Essas entidades são muito pacíficas e gostam de brincar nos campos. Seus movimentos são lentos e graciosos, e seus corpos caem lentamente como se fosse um balão. Os Gluffs tendem a comer os trigos que eles mesmos cultivam. Essas entidades são úteis para cultivar e colher colheitas. Colônias do nível 10. Após a descoberta do nível, muitos grupos vieram para cá, sendo os principais deles Estação de Recursos BNTG nível 10. Esse posto avançado foi formado pelo BNTG para colheita de trigo para uso em panificação. Tem cerca de 23 membros trabalhando juntos. Eles também reúnem outros recursos úteis, como água de amêndoas mencionada antes. Eles transferem seus itens do nível 10 para o nível 1, através de uma
saída para esse nível. Nova Sudbury. Cerca de 10 mil criados residem em uma grande cidade criada e administrada nos últimos 100 anos. Andarilhos também compõem parte da sociedade, cerca de 1.500. E como a infraestrutura dentro da cidade, como os encanamentos, estão se tornando cada vez melhores, esse número tende a aumentar. De longe, é a comunidade mais propensa do nível 10 a surtos e doenças, devido ao saneamento ainda precário. Então, evite a cidade se você não estiver imune à doença e não quiser correr riscos. Estação da Insurreição 4. População calculada dessa estação é superior a 39 membros. Serve como uma das principais fontes de alimento da insurreição, com a maioria dos recursos aqui dedicados à agricultura e panificação, aberta a trocar comidas por armas e remédios. É vedada a entrada nesse posto a qualquer membro do BNTG. Cidade do Malte. Esta comunidade é composta por vários andarilhos que procuram abrigo no nível 10. Eles são muito amigáveis e abertos a comércio. Eles são guardados pelo BNTG local. Empregadas domésticas. Esse grupo misterioso reside nas casas do nível 10. Elas aparentemente descobriram informações vitais dentro das casas e não estão dispostas a compartilhá-las. O número de membros é desconhecido. Descoberta. Durante uma expedição, pouco antes de 2016, um grupo no nível 5 descobriu uma câmera ao lado de uma poça de uma misteriosa substância seca. A câmera tinha fotos do nível 10, incluindo a imagem do nível. Ao lado da câmera havia uma pequena coleção de anotações do andarilho, presumivelmente o dono da câmera. A nota dizia: "Estou andando há talvez 6 dias e não há nada além dessa estrada de terra e os campos ao redor. Tentei sair da rota e fui colocado no caminho de volta. Água de amêndoas nos campos. Ela tem um gosto doce. Tenho ouvido trombetas e rugidos à distância e vi algo na neblina. Tirei uma foto dele. Não consigo identificá-lo agora. Se você ouvir alguém gritar fogo, volte ao caminho imediatamente. Alguém acabou de tirar uma de uma flecha no meu ombro e ainda tô sangrando. Acho que vi uma torre ao longe e alguém no topo com um arco. Está tudo tranquilo e silencioso. Ela me salvou. O anjo apareceu do céu com uma trombeta na mão. Se você estiver no nível 10, fique em um ponto. Ela vai te encontrar mais rápido assim." Parece que esse andarilho veio pro nível 10 a partir do The Hub. Não sei como, já que precisa de uma chave do nível, e para conseguir a chave do nível você precisa estar no nível, mas o andarilho experimentou muitos encontros com entidades nativas do nível, como os arqueiros e os gluffs. É mencionado que, se o ela mencionado nas notas é o mesmo ela mencionado no nível 1.5, isso não é confirmado. E também não se sabe qual o destino do andarilho. Agora, sobre esse ela, o nível 1.5 é muito grande para ler. Então eu vou deixar essa informação para esse vídeo quando ele for feito. Porém, uma entidade salvando outra pessoa de um nível me lembra um pouco algo que eu gravei há pouco tempo. Entradas pro nível 10. Sair de uma passarela no nível 9 traz para cá. Escalar uma cerca de correntes no nível 205 leva ao nível 10. Seguir os procedimentos e entrar em uma porta no nível 12 traz para cá. Saltar para fora do trem em movimento no nível 61 traz para cá, embora isso não seja recomendado. Entrar em um dos buracos no labirinto do nível 51 leva ao nível 10. Comer algo semelhante a um feijão verde no nível 226 leva ao nível 10. Correr profundamente na floresta do nível 170 gradualmente traz ao nível 10. Sair da área conhecida como os solos sagrados ou Hallowed Grounds no nível 143 leva ao nível 10. Saídas do nível 10. Bunkers raros presentes nos campos de trigo podem levar ao nível 1, 2, 3 e 14. Algumas casas levam ao nível 0, 5, 7 e 9, mas não se sabe exatamente como o transporte é realizado. Seguir uma vala no nível 10 por algumas horas levará ao nível menos 7. Uma área de pântano leva ao nível 66. Andar sem rumo pelos campos tem uma chance de achar um canteiro de trigo azul, com um espantalho palhaço bem no meio desse canteiro. Arrancar um desses trigos leva ao nível 283. Aproximadamente a 32 km da cidade do Malte é o limite da zona de exclusão do Lago do Cadáver, ou Corpse Lake, sendo esse local um subnível do nível 10, o nível 10.1. Raramente, ruínas de um castelo podem ser vistas. Entrar nessas ruínas leva ao nível 143. Mas então é isso, esse foi o nível 10 das Backrooms, espero que você tenha gostado. Então agora vamos responder uma perguntinha. Só para finalizar o vídeo, tem tomadas e carregadores nas Backrooms? Na wiki do nível 0 não é mencionada a existência de tomadas. Porém, na mesma wiki, só que na versão arquivada, a versão mais antiga, é dito que sim, tem tomadas. Mas é algo que não faz muito sentido, essa retirada dessa informação da wiki, já que na própria imagem do nível 0 é possível ver uma tomada. Talvez eles tenham tirado a informação por ser uma informação até meio óbvia, na própria imagem mostra. Mas é 100% canônico tomadas do nível 0, não tem como negar, tá na imagem. E no nível 1 é dito ter fontes de eletricidade, sendo que é um armazém o nível 1. Faz total sentido que sejam tomadas então. Afinal, armazéns têm tomadas. E se tem fonte de energia, faz todo sentido que sejam tomadas. Ainda mais porque o nível anterior ao nível 1 também possui tomada. Porém, não
Não dá pra dizer que todos os níveis possuem tomadas. Depende muito do nível. Provavelmente níveis como florestas não devem ter tomadas. Mas se eu fosse chutar, eu chutaria que níveis como o nível 11 ou o nível 5 provavelmente tem algumas tomadas espalhadas por ele. Por serem locais que nas frontrooms provavelmente teriam tomadas. Sobre carregadores, entra na mesma questão dos celulares que eu respondi no vídeo do nível 9. Qualquer item pode ser encontrado aleatoriamente nas caixas do nível 1. Então provavelmente carregadores também. Mas diferente dos celulares, onde provavelmente todo humano que não clipa para os backrooms teriam seu próprio celular por andarem com eles, carregadores não são tão comuns de você estar andando com eles. Justamente por isso, dentro dos backrooms provavelmente tem muito mais celular para pouco carregador. O que faria com que, muito provavelmente, grupos organizados como o MEG ou BNTG, em níveis que têm tomadas, possam montar bases onde tem carregadores para que as pessoas possam ir lá carregar os seus celulares. Seria como um centro de carregamento de celulares, já que não tem tantos carregadores. Muito obrigado a Ami, que assinou membro de nível 11. Muito obrigado pelo apoio. Se gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada. Me segue nas redes sociais, links na descrição. E lembre-se, vídeo novo toda segunda e sexta ao meio-dia. Quarta-feira pode sair um vídeo extra. E se você gosta do canal, considere se tornar membro para me apoiar e fazer com que esse canal continue vivo. Então é isso, até um outro dia.